Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 17 de outubro, hein? Obrigado a todo mundo que veio assistir o nosso quadro aqui nas mídias alternativas, no Odysee, no BitChute, no Rumble, onde for melhor para você. Aqui nesse quadro a gente junta todas as notícias de política no dia para poder falar com mais tranquilidade. Aqui não tem problema de censura, ou pelo menos tem menos problema de censura, e dá para a gente falar de mais notícias no mesmo segmento. Não fica uma coisa como lá no YouTube, que a gente faz uma notícia por segmento, né? Enfim, vamos falar hoje as notícias trazidas por Scalou a Loba, Tirolês V8 e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa Veritá, hein? Olha que coisa boa, Bolsonaro na frente na pesquisa, Janones contra Lula, Anitta desistiu do Lula. Ih, rapaz, o negócio tá feio pro lado do Lula, hein? Vamos falar sobre o absurdo da investigação da Jovem Pan e o pedido de desmonetização de canais no YouTube, hein? Olha só, 36 canais ligados a Bolsonaro, o PT pediu para desmonetizar. Vamos entender o que está acontecendo lá. Vamos falar sobre o choro do Lula também e muito mais coisa, né? O bom é isso, a gente pode falar de um monte de assunto aqui, fica muito mais rápido de falar, a gente tem muito assunto de política, né? Ainda mais hoje, depois de um atropelamento que aconteceu ontem no debate, que realmente estava ótimo o debate, a gente falou sobre o debate aqui, acompanhamos o debate, comentamos o debate aqui no nosso canal no Rumble. Se você quiser, é fácil de achar aqui no nosso canal o link para a live de ontem, né? Pois bem, vamos começar aqui. Não vou nem mostrar aqui o nosso agregador, porque ele não considerou o principal resultado que saiu ontem, que foi o Instituto Veritá. O Instituto Veritá foi um dos institutos que deu Bolsonaro na frente do Lula no primeiro turno. E agora, de novo, eles fizeram a primeira pesquisa do segundo turno. Eu estou resumindo aqui, tá? Eles mostraram um monte de dados aqui, como é que foi feita a pesquisa e coisa e tal, mas a gente vai de uma vez para o resultado aqui. E o resultado em votos válidos é 51,2 para o Bolsonaro contra 48,8 para o Lula. Me parece uma coisa muito razoável. Mas aí você pode lembrar assim, mas esse instituto errou no primeiro turno, porque ele disse que Bolsonaro estaria na frente do Lula. E Peter, e você também falou que achava que Bolsonaro estaria na frente do Lula, né? E não se verificou isso no primeiro turno. De fato, eu errei. Eu achei que o Bolsonaro estaria na frente do Lula e o Instituto Veritá também. Agora, duas coisas que nós acertamos foi que sim, haveria segundo turno, Lula não ganharia no primeiro turno, e tem uma explicação muito boa para o fato do Veritá não ter acertado no primeiro turno, e que pode ser também o motivo pelo qual a minha previsão não se concretizou, que é o fato de que houve migração do Ciro e da Simone Tebet para o Lula na última hora, né? Como a gente explicou no primeiro turno, as últimas pesquisas daqueles institutos de pesquisa maceteados ali, o IPESP, IPEC e Datafolha, né, estão todos eles juntinhos ali dando os mesmos números, todos eles deram números muito próximos de 50%. Não deram a vitória certa de Lula, mas também não deram chance de não ter segundo turno. Por que eles fizeram isso? Eu falei sobre isso aqui no Giro pela Política poucos dias antes da eleição, do primeiro turno da eleição. Eles fizeram isso porque era o ideal para o Lula para tentar virar voto, para pegar voto útil. Para aquela pessoa que está votando no Ciro pensar, não vou votar no Lula de uma vez, né? Porque o Ciro não tem chance. Então eu vou votar no Lula de uma vez, que já termina isso no primeiro turno. O Lula consegue mais de 50% e termina no primeiro turno. Fizeram tudo pronto, assim, era um número feito sob medida para isso. Se o resultado fosse o resultado dado pela Veritá, que dava Bolsonaro na frente do Lula, ainda com o segundo turno, sem Bolsonaro ganhar no primeiro turno. A única empresa que deu Bolsonaro ganhando no primeiro turno foi a Brás Market. No caso da Veritá, ele estava na frente, mas ainda teria segundo turno. Aí o pessoal ia votar no Ciro, porque pensando, não, vamos votar no Ciro agora no primeiro turno, no segundo turno a gente vota no Lula e pronto, vai ter segundo turno e coisa e tal. Como botou o número certinho ali no limiar para não ter segundo turno, o pessoal acabou votando no Lula, né? E a gente vai ver depois que até o Bolsonaro falou sobre isso. Realmente, isso deu voto para o Lula. E aí a Veritá, ela explica aqui de forma muito simples o seguinte, por que foi o erro? Na verdade, se você medir Bolsonaro e outros candidatos somados, deu certinho. A pesquisa que eles fizeram foi exatamente essa.
deu exatamente os votos do Bolsonaro e do Lula no primeiro turno. Porque o que aconteceu no final das contas foi que migrou, na última hora, migrou o pessoal do Ciro para o Lula e muita gente da Simone Tebet para o Lula também, né? E daí o Lula ficou com um valor maior do que Bolsonaro, muito embora não conseguiu ganhar no primeiro turno. Então, ou seja, o que ele está falando é isso. A Veritá deu o Bolsonaro na frente no primeiro turno? Sim. Mas isso não foi um erro, porque foi justamente ela não captou, foi a mudança do voto na última hora do pessoal que votava no Ciro e na Tebet. Esse pessoal falou na pesquisa que votaria no Ciro ou na Tebet, mas na última hora, ali na hora de votar, falou, não, quer saber? Vou votar no Lula de uma vez. E isso deu esses votos a mais que o Lula teve lá na eleição, né? Então, agora, não tem outros candidatos, não tem como ter mudança de voto, não tem mais voto útil, não tem mais nada. Agora cada um vota em quem quer mesmo e acabou a história. A pesquisa dela está dando 51,2% para Bolsonaro, o que é uma excelente notícia, né? A gente já está vendo aí notícias botando Bolsonaro na frente, que é a verdade, é o que a gente sabe que está acontecendo na prática, né? Além disso, ela captou também a mudança em Minas Gerais. Minas Gerais era Minas Gerais, Pará e Amazonas que ainda deram vantagem para Lula no primeiro turno. Agora Minas Gerais, Pará e Amazonas já estão com Bolsonaro. Lula continua ganhando no Nordeste. É muito provável que ele vai ganhar no Nordeste, sim. Não vai ter alternativa. Mas com Bolsonaro ganhando no resto do país, essa diferença é fácil de ser resolvida, né? Então eles explicam aqui essa questão do primeiro turno, que é justamente da soma dos percentuais, e eu acho que está muito, muito razoável esses números aqui. Eu também acho que vai ser coisa assim, vai ser apertado, gente. Não vai ser com folga, não. Essa eleição vai ser apertada realmente. Por quê? Porque você tem um aparelho estatal, um aparelho midiático, jogando tanta propaganda a favor do Lula, que realmente não se podia esperar outra coisa. Felizmente, hoje em dia, a Rede Globo, essas grandes redes de televisão, já não tem mais tanta força quanto já tiveram no passado. Se fosse essa eleição há 10 anos atrás, Bolsonaro não tinha chance nenhuma. Hoje ele tem. Mais que isso, ele vai ganhar justamente porque a mídia tradicional não tem mais tanta força quanto a internet, né? E na internet a gente discute as coisas por aqui com muita facilidade. Olha só, aqui no Rio de Janeiro tem a cerveja do Bolsonaro e a cerveja do Lula. E a do Bolsonaro é bem melhor, é verdade. Olha aqui, está dizendo aqui que a do Bolsonaro ela é feita com puro malte, 4,3% de teor alcoólico, é fabricada na cidade de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul, e está à venda na CADEG. A CADEG é um mercado do produtor aqui do Rio de Janeiro, é um mercado municipal de São Paulo, o equivalente aqui do Rio de Janeiro, né? Fica perto do estádio de São Januário, lá em São Cristóvão, e é muito legal lá, aliás, para comprar coisas lá é maravilhoso, tal como no mercado municipal lá de São Paulo. O mercado municipal de São Paulo é mais conhecido, né, mas a CADEG também é bem legal aqui. E também tem em Benfica, na zona norte do Rio. Ou você pode comprar pela internet também a cerveja, né? A do Lula é uma Pilsen com 5% de teor alcoólico, então eu, se fosse beber, beberia do Bolsonaro mesmo, porque eu gosto de cerveja fraca, minha cerveja tem que ser fraquinha, suquinho de cevada diluído, é isso daí mesmo que eu gosto. E pode ser encontrada, a cerveja do Lula pode ser encontrada em alguns bares da zona norte e do centro. E é fabricada por uma empresa aqui do Rio de Janeiro mesmo, que eles não falam o nome, né? No final das contas fizeram o teste e deu a mesma, ninguém sabe a diferença de uma para outra. Enfim, besteira, né? Mas, assim, legal, bom saber que tem a cerveja do Bolsonaro por aí. Bom, teve uma polêmica do goleiro Bruno, que chamou o Lula de bandido e defendeu o voto em Bolsonaro, né? Porque o argumento que ele usou me pareceu bastante razoável. Ele falou, olha só, eu paguei pelo crime que eu cometi e agora estou tentando levar minha vida de forma honesta. Voltei a trabalhar, eu trabalho de forma honesta, ganho meu dinheiro, cometi um erro, cometi meu crime, paguei por ele. E Lula, por outro lado, continua roubando, roubou na época, destruiu a vida de vários brasileiros e agora quer voltar para roubar mais ainda. Ou seja, eu pelo menos posso ter cometido um crime, mas estou ganhando a vida honestamente agora. O Lula não, né? Então achei bacana o depoimento dele, muito legal mesmo, né? Do outro lado, o Reinaldo, lá do Atlético, apoiou o Lula. O Reinaldo é político, né? Já foi jogador de futebol, mas virou político e apoia o Lula. Realmente tem alguns jogadores de futebol que não tem jeito. Meu time também tem lá o Juninho Pernambucano, que é uma tristeza. Ainda apoia Lula, aquela coisa. Cobrava falta bem, mas politicamente, que coisa, que tristeza.
Bom, vamos falar um pouco sobre a diferença da ameaça que é feita entre bolsonaristas e lulistas, né? Os lulistas estão reclamando aqui que a prima do Alckmin, alguns apoiadores de Lula, são ameaçados por bolsonaristas em São Paulo. O bolsonarista aqui, com um dedo, falando contra um grupo de petistas, né, que estava ali, coisa e tal, e né, depois foi embora, não teve nada, não teve agressão nenhuma, mas eles colocam aqui, não, porque foram ameaçados por bolsonaristas, um cara sozinho, contra um grupo de lulistas, né? Aí, do outro lado, você vê a situação lá da Damares e da Michelle Bolsonaro, em que um lulista atirou com uma arma na igreja que elas estavam fazendo, que iriam fazer um evento e coisa e tal. A Michelle foi retirada por risco, o evento acabou acontecendo, tá, gente? Isso eu não falei, tiraram a Michelle e a Damares pela questão do risco, mas o evento acabou acontecendo, outras pessoas fizeram o evento lá, e esse é o tipo de diferença, entendeu? Tem sim muito bolsonarista nervoso aí, inclusive eu faço um apelo para vocês, não sejam esse tipo de gente, não é hora de gritar, de brigar com as pessoas, nessa altura do campeonato, quem decidiu o voto já decidiu o voto, o importante agora é a gente reforçar esse negócio, correr atrás dos isentões. O cara que é petista, ele já é petista, já era, não vai mudar o voto agora. E também garantir que quem quiser votar no Bolsonaro, que a gente ajude a chegar na urna, porque vai ser a abstenção que vai dar o resultado final dessa eleição. Quem conseguir levar mais eleitor para a urna, ganha, no final das contas, né? Então, não acho que justifique nenhum tipo de agressão verbal, esse tipo de coisa, é uma besteira. Até estranho, né? O cara com camisa vermelha e coisa e tal, mas esse aqui é o bolsonarista, segundo estão dizendo aqui, né? Mas não justifica esse tipo de agressão verbal, mas é muito diferente. Um cara, eles estão reclamando porque ele estava gritando com o pessoal petista. O outro pessoal deu tiro, ameaçou matar a primeira-dama, né? Bom, resgataram um vídeo do Janones, que é o Janones acordado, bicho. O Janones já foi acordado, cara. Ele sabia já que o que era a verdade. Vou tocar um pedacinho do vídeo do Janones aqui para vocês. Hoje, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou, não, a gente consegue liberar esse recurso. Liberou o recurso, nada secreto, eu divulguei, tá na minha rede social, ela divulgou, olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destinou 1,5 milhões de reais para o orçamento da cidade. O dinheiro foi liberado, o que tem de secreto nisso? Qual que é o crime? Me relata exatamente a ilegalidade que foi cometida nesse ato, onde está o crime? Um deputado que representa o povo, pega o chefe máximo do executivo de uma cidade, leva num senador, explica que não tem a emenda dele. Há procedimentos formais de divulgação desses valores? Eu posso responder pelo meu mandato. Mas a questão é que precisa ser institucionalizada. A questão é essa. Não era institucionalizado. Era pior. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate. O STF responde. Sabe onde eu respondi desses 1,5 milhão que eu encaminhei? Por um ofício para o STF. Eu recebi um ofício do STF perguntando se eu tinha indicado algum e-mail. Falei, eu recebi a cidade que eu representei recebeu 1,5 milhões. Quando a quadrilha do PT estava no poder, não tinha isso. O ministro ia... Ele explicando o orçamento secreto, a emenda dele, né? Não porque não tem nada de secreto, é verdade, né? E ele falou bem, a coisa bem verdadeira. Hoje está melhor do que era antes, na época do PT, né? Aliás, isso foi uma coisa lá no debate que eu até falei sobre isso, mas é só para ressaltar de novo. É um absurdo comparar o mensalão com orçamento secreto. São coisas totalmente diferentes, não tem nenhuma ligação aí. Só interessa ao pessoal do Lula, à esquerda, fazer essa equivalência. Não, o mensalão, meu amigo, o Lula tirava dinheiro através de agências de publicidade que superfaturavam pedidos, pegava esse dinheiro e botava na mão dos deputados que votassem de acordo com esse. Uma grana preta que o cara ganhava todo dia ali, que se estivesse votando com o Lula, né? Ou seja, literalmente ele comprou o Congresso com o mensalão. O orçamento secreto, meu amigo, é o Congresso definindo o orçamento, como está na Constituição. O Congresso define para onde que vão as verbas do orçamento. Isso é a previsão constitucional da coisa. Ao contrário, o Bolsonaro tem menos controle sobre o orçamento. O Lula tinha controle por quê? Porque ele tirava tudo via Caixa 2 e usava o dinheiro para dar para os deputados diretamente. Esse dinheiro não era dinheiro que ia para a cidade ou ia fazer obra, não, era dinheiro que ia para o bolso do deputado. Isso daí, além das obras, do dinheiro que era mandado para as cidades. O dinheiro que era mandado pelas cidades, aí o pessoal fazia acordo e coisa e tal, e o Lula mandava o dinheiro. Mas
Isso aí era dinheiro que ia para o bolso dos deputados. O orçamento secreto é dinheiro que vai para as cidades. Pode ter caso de uso errado? Pode ter, é lógico que tem, né? Sempre tem em orçamento do governo, tem algum prefeito que vai fazer besteira e coisa e tal. Mas isso daí é muito diferente do mensalão, que era dinheiro no bolso das pessoas, né? Dos deputados. Enfim, o Janones, então, falando aqui contra o Lula. Na época ele estava acordado, ele falava coisas certas contra o Lula. Inclusive disse aqui nessa entrevista em determinado momento que jamais se venderia para o Lula. Eu acho que ele se vendeu para o Lula, hein? Que coisa chata, Janones. E outra pessoa que falou também ontem foi a Anitta, que parece que está querendo se desligar do Lula. Percebeu a roubada que foi ela apoiar o Lula. Olha só. Tá louco, gente? Eu sou cantora. Eu tenho cargo no governo, não. Depois não vem me culpar. Se fulano fizer merda, Beltrano, não vem me culpar, não. Hein? Vocês que me obrigaram a ficar dando opinião. Se vocês não me obrigassem, eu tava aqui bem na minha, quieto. Aí, viu? Ela falando que só deu opinião porque o pessoal exigiu que ela se posicionasse. Ela não queria isso não, né? Já tá saindo fora, tirando o corpo fora do apoio ao Lula, né? E outro que falou merda também foi o Kim Kataguiri, que adora insultar o pessoal que vota nele, né? Colocou lá, nem Noé carregou tanto animal, disse sobre formação na Câmara. Pois é, o Kim. E em qual estábulo você tá nesses animais aí da Câmara, né? O Ciro Nogueira prometeu enquadrar o Janones no Conselho de Ética. Não vejo a hora disso acontecer. Acho muito positivo. Tem mesmo que enquadrar o Janones, porque só você pegar o que ele falava antes e o que ele fala agora, isso aí já é quebra de decoro parlamentar de forma clara, né? Bom, com relação ao TSE, o Bolsonaro está acusando o Alexandre de Moraes de favorecer o PT, de dar mais ganhos de causa ao PT. Mas a verdade é que se você olhar a quantidade de vezes que a equipe do Bolsonaro entrou na justiça contra o PT, você vai ver que foi muito menos vezes do que o PT entrou na justiça contra Bolsonaro. Então, esse pessoal da campanha do Bolsonaro, jurídico, ele tá meio que comendo mosca nisso daí. Apesar de que, é aquilo que eu falo para vocês, eu não vejo essa importância toda em tirar a matéria do ar, em tirar a notícia, isso aí faz muito pouca diferença, né? Repara que, por exemplo, teve várias situações em que o TSE julgou a favor do Bolsonaro. Negou o pedido do PT para tirar a bandeira do Brasil da Assembleia de Deus. Né? Não tinha porquê mesmo, né? Não tem lógica nenhuma isso. Bandeira do Brasil é bandeira do Brasil. O Moraes mandou proibir o vídeo do Bolsonaro com as meninas venezuelanas, aquele papo lá que acusaram ele de... pintou um clima que a gente falou ontem. Tá vendo? Se a equipe do Bolsonaro entra na justiça, a justiça dá, né? Realmente foi todo mundo viu que era absurdo aquilo ali, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, eu não acho que faça muita diferença no final das contas esse tipo de coisa não, tá? O TRE de São Paulo também determinou que o Haddad tire do ar a propaganda que diz que o Tarcísio é ligado ao bispo que chutou a santa. Caramba, gente, esse negócio do bispo que chutou a santa é tão antigo, isso é década de 90. Caramba. Ou teve outro bispo que chutou outra santa? Aí eu não sei, mas enfim. Agora, aí que tá. Nesse negócio de tirar a notícia, é só entrar com ação que vai conseguir. O TSE tem sido muito rápido nisso daí, apesar de que, de novo, é o que eu falo, não vejo tanta diferença nisso, não acho que faça tanta diferença, né? Agora, isso daqui é um absurdo completo, né? O TSE atendeu ao Lula para apurar o tratamento privilegiado de Bolsonaro na Jovem Pan e vai fazer uma investigação para ver se há um tratamento privilegiado. Caramba, isso é um absurdo completo, porque a Globo ataca o Bolsonaro o tempo todo, Globo News, Band, tudo quanto é emissora de televisão, ataca Bolsonaro o tempo todo. A Jovem Pan é a única que tem algumas pessoas ali dentro que falam alguma opinião favorável ao Bolsonaro de vez em quando. E aí não pode, não sei o que lá, tem que falar como todas as outras, tem que criticar como todas as outras. Esse pessoal realmente está vivendo numa bolha que uma bolha que está morrendo, que é a bolha da mídia tradicional, está acabando. As pessoas já percebem a falsidade que é a mídia tradicional, justamente porque tem acesso agora à informação descentralizada na internet. Você consegue comparar opiniões, comparar versões dos fatos muito melhor do que antes. Antes realmente era um problema, porque a Globo falava uma coisa
e não tinha outro lugar para você ter informação, você acabava acreditando naquilo que a Globo estava falando. Hoje em dia você vê o quanto é absurdo isso, o quanto você tem de informação maliciosa vindo desses grandes meios de comunicação. Mas aí o TSE mandou investigar a Jovem Pan, hein? Eu continuo achando que não vai dar em nada. Acho um absurdo esse tipo de coisa de qualquer forma, né? Abriu investigação para apurar suposto privilégio a Bolsonaro na cobertura da Jovem Pan. Caramba, Bolsonaro apanha em todas as redes de televisão, em todos os jornais, apanha o tempo todo. Na Jovem Pan ele também apanha pra caramba, mas aí tem um pessoal ali, algumas pessoas que de vez em quando falam bem dele. Ah, não pode, tem que bater também, tem que ser todo mundo contra Bolsonaro. Esse pessoal realmente tá perdido nessa, né? E agora, outro absurdo aqui, o Lula tá querendo também sacanear o pessoal na internet. Pediu a quebra de sigilo e bloqueio de vários apoiadores bolsonaristas, né? Você lembra, há uns dias atrás, o PT tinha falado que iria processar 300 influenciadores e coisa e tal. Eu estava na lista, não recebi nenhuma citação até o momento, então, em princípio, não sei o que vai rolar disso daí. Eu não estou nessa lista menor que eles colocaram aqui. Essa lista menor aqui ó, tem 47 pessoas que estão nessa lista. São todos grandes influenciadores, todas pessoas muito ativas na internet, coisa e tal, mas é aquele negócio, é mais um absurdo esse tipo de coisa. Por que está processando esse pessoal? Está dizendo que é uma rede de fake news? Que diz, não, pô, são pessoas que apoiam Bolsonaro, é lógico. Ah, elas falam as mesmas notícias. Falam as mesmas notícias porque apoiam a mesma pessoa. Esse pessoal enxerga na internet o que eles fazem, né? Porque eles fazem isso mesmo. A Rede Globo tem ali uma estrutura enorme para gritar fake news na cabeça das pessoas. Eles acham que a internet funciona desse jeito. Não funciona. De qualquer forma, não deixa de ser uma agressão a essas pessoas, né? Esse pessoal vai ter dor de cabeça. Veja, o PT pediu isso ao TSE. Ainda não sabemos se o TSE vai aceitar. Mas o TSE aceitou contra a Jovem Pan, o que é um absurdo. Eu acho que não deveria ter aceito, mas enfim. Então, estão querendo que faça quebra de sigilo bancário e não sei o que lá, de um monte de gente aqui. Realmente, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? São pessoas que têm a opinião do Bolsonaro, que apoiam o Bolsonaro. Então, isso virou crime agora. O TSE também proibiu o Bolsonaro de exibir o vídeo em que Lula defende a legalização do aborto. Eu não entendi até agora por que isso. Porque, no final das contas, é um vídeo legítimo e não tem cortadinha, não tem coisa nenhuma. Não, o Lula fala literalmente, de forma séria, que tem que defender a decisão da mulher e coisa e tal, que temos que avançar nessa pauta e coisa e tal. Então, assim, não é nada de aquele truquezinho de cortar a fala do cara em cima da hora para dar a impressão que está falando outra coisa. Não, é claro, ele realmente discute isso. E faz sentido, porque isso faz parte da pauta progressista, né? No entanto, não pode usar porque, não sei porquê, né? É a tal da fake news de segunda geração. É tão fake news que é verdade, né? Aconteceu de fato, ele falou de fato aquilo, mas aí não pode usar porque prejudica o Lula. Eu acho um absurdo isso? Acho um absurdo isso daqui. Faz diferença no contexto geral das coisas? Não faz diferença nenhuma no final das contas, né? E principalmente quando você lembra da quantidade de fake news que o Janones está colocando nessa campanha, a quantidade de besteira que eles estão inventando na internet, né? E o Fábio Faria reclamou que o TSE não faz nada, os Janones, os petistas espalham fake news e o TSE não faz nada. Mas olha só, na boa, primeira coisa, não faz essa diferença toda, essas fake news dos Janones, já expliquei para vocês, faz muito pouca diferença. Segundo, para fazer alguma coisa, não é o TSE que faz, é a equipe jurídica do Bolsonaro que tem que entrar no TSE com ação. É isso mesmo, tem que ser um monte de ação por dia. É como o pessoal do Lula está fazendo, tem uma equipe jurídica grande lá fazendo um monte de ação contra o Lula, né? Então, no final das contas, é o que tem que ser feito contra o Janones também, se isso incomoda o Bolsonaro. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Eu acho que, meu amigo, o problema na eleição não é a fake news. Fake news o pessoal percebe que é falso. O problema é a verdade. É por isso que o Lula se ferra. Porque a verdade está contra ele, né? Ele falou sobre a legalização do aborto, defendeu a legalização do aborto. Sim, de verdade, tem lá gravado e tal. O pessoal do PT até criticou ele por conta disso, porque falou que isso ia ser ruim para ele eleitoralmente, né? Enfim, o Bolsonaro agora pediu a cassação do Lula e do Alckmin e suspensão das redes dos Janones por essas fake news abertas. Vamos ver o que o TSE
vai falar disso daí, né? Se o TSE vai atender alguma coisa, eu imagino que não vai, ou no máximo vai deixar esse negócio para ser investigado depois e para ter de novo controle sobre o presidente, né? Vamos supor, na visão do TSE, na visão do Alexandre de Moraes, é bom ele ter um processo contra o presidente, seja lá quem for, se for Bolsonaro, se for Lula, para ele poder tirar, decretar a cassação, né? Decretar a impugnação da chapa e tirar a pessoa da presidência, né? Não acho que vai fazer isso, não acho que vai fazer diferença no final das contas, até porque o Lula não vai ganhar, mas provavelmente é por isso que está essa ação rolando ainda, né? Bom, a campanha do Lula diz que o TSE fracassou no combate a fake news nas eleições. Olha só, o Lula, principalmente por você, né? O Janones lá fazendo fake news o tempo todo. Você que jogou fake news à vontade agora quer dizer que, não conseguiu controlar fake news? Que negócio é esse? Você que está usando isso. Mas enfim, a besteira nesse negócio é mais uma vez insistirem nessa coisa só para darem razão à censura mais adiante. Esse que é o grande problema. Veja, fake news, notícia falsa, existe sim, é ruim, é chato, eu sei. Mas olha só, as pessoas percebem a fake news. As pessoas ficam sabendo que aquilo é mentira. Pode ser que alguém tenha olhado para aquele vídeo do Bolsonaro e falado, nossa, que absurdo, Bolsonaro pedófilo. Mas logo depois ficou sabendo, recebeu um WhatsApp de algum amigo, coisa e tal, falando, não, olha só, foi assim. Acabou, ninguém leva a sério fake news por muito tempo. O problema, o que incomoda o PT não é a fake news, é a verdade. A verdade é que deixa esse pessoal despreparado, porque eles estavam tão acostumados a usar fake news para expandir a política deles, para ganhar espaço político, que agora eles não sabem atuar de outra forma. Na base da verdade, a coisa não funciona para eles, né? Aqui, o Fiuza está falando que o PT já alugou o estádio do Mané Garrincha para a posse do Lula no dia 1º de janeiro. Isso aqui é brincadeira, alguém lá dentro do estádio deve ter colocado isso daqui de brincadeira, não? Não acho que tenha reservado o Mané Garrincha lá. Enfim, é mais para brincadeira que fizeram mesmo. Algum funcionário público lá de Brasília, querendo já comemorar a vitória do Lula, vai se ferrar, vai ser uma choradeira linda dia 30, né? Aqui, é o que eu falei lá no início, né? Sem provas, Bolsonaro diz que pesquisas deram 3 milhões de votos para o Lula. Eu diria que foi mais, né? O que ele está falando aqui é justamente sobre a transferência de votos do Ciro e da Tebet para o Lula, que foi um fenômeno que a gente viu realmente. Eu acho que foi mais do que isso, foi mais de 6 milhões de votos. O Bolsonaro ficou atrás no primeiro turno justamente pelos votos que foram transferidos dos outros candidatos para o Lula. Então, não tem essa, não. Dá para ver pelas pesquisas verdadeiras, tirando aquele grupinho ali do pessoal do cartel das empresas de pesquisa favoráveis ao Lula, né, o IPESP, IPEC e Datafolha, tirando essas, você pega as outras pesquisas, dá para ver que realmente teve uma transferência de voto muito grande do Ciro e da Simone para o Lula nas últimas horas. Por que isso? Justamente pelas pesquisas ajambradas ali, preparadas para ajudar o Lula ali no primeiro turno, né? E eu acho que Bolsonaro está errado, não foi foi muito mais de 6 milhões de votos. Era para Bolsonaro ter terminado na frente, não fosse o efeito da própria pesquisa, né? E o Cláudio Humberto pergunta aqui algo que realmente é bem questionável. Por que os bancos continuam gastando milhões em pesquisas eleitorais sem explicar o interesse, né? Olha só, eu acho que pesquisa eleitoral é interesse para as pessoas saber, né, quem é que está na frente, quem não está, mas sem dúvida alguma. Do jeito que a gente está vendo as pesquisas serem usadas como arma eleitoral, você pode ter certeza que tem interesse por trás disso, né? Ainda mais com esses números tão errados que têm surgido por aí. Realmente seria bom se o pessoal explicasse, né? 80% dos prefeitos de Minas Gerais oficializaram o apoio à reeleição de Bolsonaro. Bolsonaro vai conseguir virar Minas Gerais. Isso vai ser muito importante para a reeleição dele. Realmente, a gente não pode subestimar a importância que o Zema está dando ao Bolsonaro nessa eleição, viu? É um cara que a gente tem que realmente valorizar muito, né? E, para terminar aqui, o Robson Bonin está se perguntando por que Lula anda chorando tanto nos eventos de campanha. E aí falaram, não, é porque ele está emotivo, porque ele já está mais velho, está muito emotivo. Não, meu amigo, é porque ele está vendo a merda que ele se meteu, cara. Ele se meteu numa roubada nessa campanha. Puta que pariu, ele tá vendo que vai perder essa merda, vai ficar com a história dele, com o histórico dele, mais sujo que pau de galinheiro. Por isso que ele tá chorando, cara. Tá triste porque tá perdendo. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble.
ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.